Livaldo Barbosa, acabou de chegar a informação aqui para nós, a apuração aqui de Dani Leite, de que os gestores municipais estão se reunindo na prefeitura para discutir o assunto greve do transporte coletivo. Então, um assunto que está dominando o cotidiano do teresinense e também pautando as ações da prefeitura e dos gestores aí para tentar solucionar essa questão. Né? Não poderia ser diferente, não é, Joel? Essa situação é grave do transporte coletivo, atinge aí uma parcela significativa da população, motoristas e cobradores em greve, o setor empresarial também aí sem ter alternativa para colocar os ônibus em atividade, o custo do sistema bastante elevado, a situação repercutiu hoje na Câmara Municipal de Teresina, então é natural que a Prefeitura volte todas as suas atenções para tentar ultrapassar esse capítulo importante, que é o transporte coletivo de Teresina, que vem atormentando a atual gestão desde o início. Nós vamos trazer informações ao longo do Jornal do Piauí sobre esse encontro, a maneira como o assunto está sendo tratado pelo Poder Público Municipal, para saber que medida pode ser tomada, porque a população anda com a corda no pescoço em relação ao transporte coletivo. Agora eu vou ao vivo com o Thiago Melo, porque a Justiça determinou, através da Justiça do Trabalho, que 80% dos profissionais voltem aos serviços para garantir que a frota circule em 80% na capital. Thiago Melo, ótima tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Uma decisão da desembargadora Liana Scheibe, aqui do Tribunal Regional do Trabalho, determina que 80% da frota volte a rodar em Teresina nos horários de pico e 60% dela nos chamados horários entrepico. A multa pelo descumprimento é estabelecida em R$50 mil. A desembargadora Liana já atuou, vale ressaltar, Joelson, em outros impasses do mesmo teor, né, em anos anteriores. E nessas outras ocasiões, ela sempre estabelecia o percentual de 70% da frota rodando. Ela conversou com nossa equipe de reportagem agora há pouco e explicou por que, desta vez, determinou 80% da frota funcionando. Se você já tem uma frota reduzida, que não está na sua integralidade, porque parece-me que existe até uma determinação da prefeitura de que se rode 250, que seria a frota, né, uma recomendação, e que não está sendo rodada os 250. Então, como que você vai colocar um percentual mais reduzido ainda em cima de uma frota que também já está reduzida? Então, assim, o direito de greve ele existe, é constitucional e merece ser preservado, evidentemente que sim. Mas no direito não existe uma angulação única, né? Nós temos que ver o cidadão. Nós temos que ver o transporte coletivo, que é um serviço público. Então, as agruras são de todos. E essas agruras precisam ser repartidas entre serviço público, Sintetro, Setut e o próprio poder público. Bom, segundo números que nos foram repassados pela desembargadora Joelson, a frota de Teresina de ônibus rodando aqui na capital antes da pandemia era de aproximadamente 400 ônibus. No momento, a ordem de serviço da S-Trans determina 250 ônibus rodando, mas na prática, cerca de 190 ônibus estariam nas ruas, isto antes da greve ser deflagrada, o que aconteceu antes. Então, nem o percentual estabelecido pela Superintendência Municipal de Trânsito estaria sendo cumprido. Por isso, ela justifica da necessidade de pelo menos 80% dos veículos do transporte coletivo servindo à população no período de greve. Essa notícia não agradou ao Sindicato dos Trabalhadores, que questiona o direito de greve e também entende que esses 80%, este percentual, não será cumprido, não porque os trabalhadores não querem. De acordo com o Sintetro, não haveria interesse por parte do Setut em colocar esta frota rodando. É importante que a população saiba que o Setut não tem cumprido com a ordem de serviço da S-Trans.
A Esse-Trans determina que rode 250 ônibus na cidade. E o Setut está botando apenas 190, que corresponde a cerca de 80% da frota atual. Então, a decisão judicial que determinou que rode 80% nesse período de greve, aniquila o direito constitucional dos trabalhadores de grevar e lutar por melhores condições de trabalho. Vamos acatar a decisão, mas nós vamos recorrer dela com base nos documentos que nós temos que comprovam que o Setut não cumpre com a ordem de serviço da Esse-Trans. Bom, e o advogado que representa o Sintetro, o Sindicato dos Rodoviários, dos Trabalhadores no caso, deixou agora há pouco, há cerca de 30 minutos aqui o prédio do Tribunal Regional do Trabalho e ficou de formalizar esse pedido de reconsideração da decisão da desembargadora Liana Scheib. Só lembrando, fica determinado, segundo determinação da Justiça, 80% da frota rodando nesse período de greve no horário de pico e 60% no horário entre pico, sendo estabelecida e já estando estabelecida uma multa de R$50 mil em caso de descumprimento. Joelson. Muito obrigado, Thiago Mello. Obrigado, Thiago, pelas informações. O teresinense está sentindo, Elivaldo, a ausência dos ônibus e você viu, né? O posicionamento do advogado do sindicato, do Sintetro, dos motoristas e cobradores, Elivaldo, de que 80% de ônibus circulando no horário de pico não é greve. É verdade. E, portanto, perde a força o protesto. Esse é outro problema que se forma aí nessa decisão. Aumentou ainda mais, né, o impasse em torno dessa decisão judicial. A Justiça do Trabalho, ela tenta mediar o conflito, então ela já tem feito com muito esforço a parte dela, a Justiça do Trabalho, até mesmo quando determina esse percentual de ônibus circulando, de certo modo, protege o usuário, ou seja, é de disponibilizar ônibus para que o usuário tenha acesso ao transporte coletivo. Agora, é claro que a categoria vai rejeitar essa decisão, vai procurar, como disse o advogado, os meios legais para recorrer, mas enquanto isso, o impasse segue. A crise permanece cada dia mais intensa e a cidade com transporte muito precário. Elivaldo, eu fiz aqui um gráfico que dá uma ideia da questão que envolve o transporte coletivo aqui na capital, em Teresina. Você viu ali na reportagem do Thiago Mello que a decisão da Justiça é a manutenção de 80% da frota em horário de pico. Só que, mesmo antes da greve, o próprio Thiago já trouxe essa informação, essa quantidade era menor, ou seja, sem greve já não tinha 80% no total da frota. Vamos olhar aqui os dados. No Consórcio Norte, por exemplo, eram para circular no dia 11 de março, antes da greve, bem antes, né? 53 ônibus autorizados para circular. Só estavam circulando 43, o que corresponde a 81,13%. Aqui até chegou em 80%. No Consórcio Sudeste, 60 ônibus deveriam circular, estavam circulando 44, o que corresponde a 73,33% somente dos ônibus disponíveis para aquele setor sul. No outro consórcio, no dia 11 de março, consórcio sul, 78% dos ônibus autorizados, 56 circulando, corresponde a 76,40%, portanto, menos de 80%. Isso antes da greve, no dia 11 de março. No total, 250 ônibus autorizados, 191 circulando, ou seja, Teresina, no dia 11 de março, tinha 76% da frota circulando, antes da greve. Circular 80% em greve é quase que impossível de atender essa meta diante do contexto, Elivaldo. Então é possível que até a doutora Liana Scheib deve ter visto feito esse balanço também que você fez com muito cuidado, Joel. Para poder estabelecer o porque número, se não estavam circulando 80% da frota, então que esse percentual abaixo de 80%, que pelo menos 80% dele volte a circular, que é o que corresponde mais ou menos o que determina o que pode circular, considerando a frota total de veículos, né? Se não 80% de 250, 80% de 191. O que daria menos de 70% do total. Do total, exatamente. O Elivaldo fazendo a conta rápida aí, professor de matemática que conseguiu fazer a conta rápida aí de cabeça. Tentou, né, Elivaldo? Aproximou, 70%. Agora, Elivaldo, sabe o que chamou a atenção também? Nas redes sociais, hoje pela manhã, o assunto mais comentado no Twitter do Brasil foi hashtag SOS Teresina. Está aqui, ó, hashtag SOS Teresina, que na verdade
é a população de Teresina queixando-se do sistema de transporte coletivo da capital. Isso aí mostra um tamanho do problema para o teresinense e o desafio administrativo e político que a Prefeitura de Teresina tem agora, Elivaldo. É, correto. São manifestações aí que deixam o poder público com a obrigação de dar solução o mais rápido possível à crise. São manifestações aí pedindo que a frota, o serviço se restabeleça em toda a sua extensão, que possa realmente cobrir a cidade com transporte coletivo. Por isso é que eu imagino, repito, S-Trans, a ETURB, que também está agora envolvida com essa problemática do transporte coletivo, mas principalmente o gabinete do prefeito, Dr. Pessoa, debruçado sobre essa crise, né? Não é para resolver amanhã ou depois, era para ter sido resolvido ontem e ter evitado a paralisação dos cobradores e motoristas de ônibus.